profeta Ezequiel. Ezequiel, ele é chamado, junto com Isaías, Jeremias e Daniel, de profetas maiores. Profetas maiores. E esse livro de Ezequiel, ele é um livro que não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia. Ninguém cita Ezequiel. Isso não quer dizer que ele não seja inspirado. Mas é só uma informação interessante sobre o livro de Ezequiel. Há muitas informações apocalípticas que estão presentes no livro de Ezequiel, que serão usadas por João lá no Apocalipse. Então, há muitas respostas que Ezequiel pode dar para o contexto de João lá, contexto do Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia aí, Ezequiel, capítulo 1. Versos de 1 a 3, vamos ler juntos. Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 3. Vamos lá? Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. No capítulo 2, versos de 1 a 3, de 1 a 4, vamos lá? Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se surgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3. Versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amém. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, a compreender esse livro de Ezequiel, que nós possamos ter uma visão desse servo do Senhor do passado, que teve um ministério ali entre os cativos, entre as nações pagãs. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale ao nosso coração, é o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já leu ou estudou o livro de Ezequiel? Fala a verdade, levanta a mão. Você já leu assim e tal. Alguns livros da Bíblia, para nós, são livros selados. Levítico, por exemplo. Cantares de Salomão. Ezequiel é um dos livros menos lido
menos estudado da Bíblia. Calvino, o grande reformador, só escreveu o comentário dos 12 primeiros capítulos. Não continuou. Martinho Lutero tinha dificuldades em compreender o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele é uma mistura de literatura profética e de literatura apocalíptica. O que é literatura profética? Literatura profética é aquela literatura onde o recado de Deus é passado por um profeta, boca de Deus, chamando o povo de Deus a se voltar para Deus, o Deus da aliança, para se arrepender. E a profecia, ela tem o seu caráter histórico e tem o seu caráter intencional. A literatura apocalíptica, ela é uma literatura, e aí eu estou falando como gênero literário, que aparece na Bíblia. Então nós temos em Ezequiel, parte de Daniel, nós temos no contexto lá de Apocalipse. A literatura apocalíptica, ela geralmente ela é produzida no contexto de crise. Então, por exemplo, quando João escreveu o livro de Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida pelo Estado romano. Essa perseguição começou com Nero. Por isso que ele é colocado lá naquela ilha, e ali ele recebe as revelações de Deus. Então, naquele contexto de crise, de perseguição, surgiu aquilo que se chama literatura apocalíptica. Essa literatura apocalíptica, ela é uma literatura que trabalha com linguagem simbólica. Porque o objetivo é trazer uma mensagem de esperança para aqueles que estão sofrendo, mas não de uma forma clara, pública. A literatura apocalíptica, ela tem uma, eu chamaria de a literatura apocalíptica bíblica, porque tem muita literatura apocalíptica não bíblica. Por exemplo, vocês se lembram que na década de 80, surgiram muitas literaturas apocalípticas, né? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Eu me lembro que em 82, saiu um livro que estava falando sobre o fim do mundo, que era o alinhamento dos planetas. Não sei se vocês se lembram disso. E criou assim, né? Aquele sujeito, Tim LaHaye, ele é um cara que escreve muita literatura apocalíptica, deixados para trás, né? Então tem muita gente que escreve. Hoje, a literatura apocalíptica está no cinema também. Tem muitos filmes que trabalham com essa literatura, com a linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica, bíblica, ela tem uma característica fundamental, que é justamente esse dualismo, ou essa mistura do mundo sobrenatural e do mundo natural. E é muito interessante que Deus é sempre o vencedor da literatura apocalíptica. E o povo de Deus também. Então, Ezequiel, vamos pegar uns detalhes sobre a vida dele. Diz assim no versículo 1, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive o quê? Visões de Deus. Aconteceu no 30º ano. O 30º ano de quê? De quem? E os comentaristas dizem no 30º ano da vida de Ezequiel. Ezequiel, ele era sacerdote. Ele era alguém que levava os problemas do povo para Deus. Diz lá no texto, veja lá, no versículo 3. No versículo 3, que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. O sacerdote. Assim como Jeremias, assim como Zacarias, assim como João Batista, Ezequiel, ele é um profeta de Deus. Ele foi chamado por Deus do sacerdócio para o profetismo bíblico. E é tão interessante, veja no texto, que quando ele recebeu esse chamado de Deus, ele estava onde? Versículo 1.
que estando eu no meio dos exilados. Significa que ele já estava morando lá na Babilônia. E ele foi justamente no contexto da segunda leva, quando Nabucodonosor, chegando a Israel, levou cerca de 10.000 pessoas para a Babilônia. E fez com que essas pessoas habitassem na região de Quebá. É nesse pacote que vai Daniel e Companhia Limitada. Ele levou toda a nobreza do povo de Israel, da cidade de Jerusalém. Isso aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial com os alemães. Você sabe que muitos alemães, a cabeça pensante dos alemães, uns foram para a Rússia, outros foram para os Estados Unidos, porque era o quê? Massa pensante, cientistas com conhecimento. Então, geralmente, se você for observar bem, houve isso. Eu queria que você abrisse a Bíblia para a gente entender isso. Lá no livro de segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 24. A partir do versículo 10. Diz assim: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi o quê? Cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou o quê? Cativo. Então houve uma rendição do rei Joaquim com toda a sua família. Mas continua o texto. Levou dali, versículo 13, todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinham dito, o Senhor cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizeram Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Lê junto o versículo 14 comigo, vamos lá? Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo o quê? Pobre da terra. Nesse pacote, Ezequiel foi junto. Certo? Nesse pacote aí. Ele era sacerdote, ele era provavelmente um homem de uma base cultural grande. É interessante observar também que um sacerdote, ele começa o seu sacerdócio aos 30 anos de idade. O sacerdote, ele exercia o seu ministério sacerdotal dos 30 aos 50 anos. O profeta Jeremias, ele não foi para a Babilônia, ele ficou e ele contemplou tudo isso. Nós já estudamos a vida de Babilônia. Provavelmente, Jeremias, ele era 20 anos mais velho do que o profeta Ezequiel. Mas o profeta Ezequiel foi morar lá, na Babilônia, com os exilados. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá, ou Deus é a nossa força e a nossa fortaleza. E esse homem, ele tinha um ministério específico, era pregar para os exilados, não somente a mensagem de juízo, mas também uma mensagem de esperança. De esperança. Veja aí no texto alguns detalhes. Vamos voltar para o texto, os versos 1 a 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês 4, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebá, se abriram os céus e eu tive o quê? Visões de Deus. Então, Ezequiel vai ser esse profeta visionário. Na língua hebraica, é a palavra vidente. Vidente. É interessante você observar alguns detalhes sobre esse assunto. O seu nome, Deus fortalece ou fortalecido pelo Senhor. 30 anos ele começou o seu ministério. Ele foi contemporâneo de Jeremias, que era 20 anos mais velho do que eu. E ele também foi contemporâneo de Daniel. De Daniel.
Qual é o tema-chave desse livro? Tema-chave. Reverência pelo nome e pela glória do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 6, versículo 7. 6, 7. Esse é o verso-chave. O versículo-chave para você entender a mensagem profética de Ezequiel. Ezequiel 6, 7. O que diz aí? Os mortos então preste atenção. Grife essa frase aí, para que saibais que eu sou o quê? Isso aparece em Ezequiel 65 vezes. 65 vezes. Reverência pelo nome e pela glória do Senhor. Esse é o ponto fundamental. Veja no capítulo 1, versículo 28. A expressão glória do Senhor vai aparecer mais de 100 vezes no livro de Ezequiel. Diz assim: como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. De quem falava. Algumas coisas que são interessantes também, a expressão filho do homem. Filho do homem. Essa expressão aparece em Ezequiel cerca de 100 vezes. Filho do homem. É um título que é dado a Ezequiel e que Daniel vai dar esse título para a pessoa de Jesus. E Jesus vai usar isso no contexto do Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, o filho vai aparecer em letra maiúscula. Filho do homem. E aqui sempre vai aparecer a ideia de filho do homem minúsculo. Por quê? A ideia é o seguinte: Ezequiel, ele teve visões e Deus falou tanto com ele. Ele teve tantas revelações de Deus, que isso poderia levá-lo a achar que ele era um pastor, assim, da Universal hoje, da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Aí Deus usa esse título para dizer que você é o quê? Filho do pó. Você não é nada. Filho do homem é a expressão que Deus usa para dizer: Ezequiel, eu vou usar você, você vai ser o porta-voz da minha palavra, você vai ter muitas visões, mas você é o filho o quê? Do homem. Filho do homem. A expressão no hebraico é Ben Adam, filho do homem. Você veio do pó, volta para o pó, você é pó. Mas eu vou usar você. E eu vou fazer você ouvir coisas, ver coisas que são privilégios que eu quero dar para você. Vamos entender aqui a divisão do livro. Fazer um esboço do livro. O livro tem 48 capítulos. 48 capítulos. O capítulo que divide o livro é o capítulo-chave para mim, é o capítulo 36. 36. Esse capítulo 36, depois nós vamos chegar nele. É o capítulo que começa a falar sobre a restauração de Israel. Mas vamos lá. Uma divisão em 4 partes do livro. Capítulos de 1 a 3 é o chamado do profeta. Chamado do profeta. E é um chamado em 4ª dimensão. É como aquele cinema que tem por aí, que você entra. Porque o cara viu querubim, serafim, viu coisas indescritíveis. Ele teve realmente assim uma experiência fantástica que o pobre do Jeremias não teve nada disso. Foi na seca. Mas aqui foi um negócio, né, em 4ª dimensão. Os versos de 4 a 24 fala da invasão e da queda de Jerusalém.
Versos 25 a 32, você tem o juízo de Deus às nações. São 7 nações. Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. E os versos 33 a 48, que é a última parte do livro, você tem a restauração de Israel. E aí uma coisa que nós precisamos entender é que quando Ezequiel vai fazer a sua profecia, e ele vai usar o termo Israel na segunda parte do seu livro, ele não está falando de Israel só o reino norte ou o reino sul. Ele está falando do Israel de Deus. Ele já está juntando aqui aquilo que foi dividido. Ele já está falando aqui do Israel numa perspectiva espiritual futura. Nós vamos ver aqui alguns detalhes do texto de Ezequiel para você compreender. O que é que mais tem aqui de interessante para a gente observar no sentido geral do livro? Esse Ezequiel, ele foi casado, tá? Casado. Vamos ver lá no capítulo 24. Casado. E a vida desse pessoal que foi lá, dos exilados, não foi uma vida tão ruim não, gente. Eles foram morar na beira do rio. Cada um tinha a sua própria casa. Inclusive o profeta, que profeta sempre é duro. Mas ele foi morar na sua casa. E vai aparecer várias vezes aí a expressão na minha casa. Estando eu na minha casa, ele foi morar na beira do rio. A terras de Vila Cristina. Não tem Santa Cristina aqui na represa, aqui perto de Avaré? Pronto, é mais ou menos assim. Na beira do rio. Veja lá, no capítulo 24, diz que ele é casado. E a mulher dele vai morrer, fica viúvo. Mas usa uma expressão bonita. O que é que diz lá? 24:15. Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus. Quem é a delícia dos teus olhos aí? Era a mulher do cara, meu. Devia ser bonita, viu? Devia ser bonita. A delícia dos seus olhos. Depois você lê o texto aí. E ele vai tirar o quê? Subitamente. Ele vai ficar viúvo. Ele vai perder a sua esposa. Porque profeta sofria, porque quando Deus queria ilustrar a infidelidade de Israel, usava a vida do profeta. Foi assim com o profeta o quê? Oséias. O profeta Oséias. O profeta encarnava a mensagem. Ele não somente falava a mensagem, pregava a mensagem, mas a mensagem muitas vezes era encarnada pelo profeta. Ou através da vida, ou através de símbolos, de metáforas que o profeta vai usar. Aí tem algumas que não dá tempo a gente entrar nessas metáforas todas aí. O profeta Ezequiel, ele profetizou durante 22 anos. 22 anos, lá entre os exilados. Ele só veio a Jerusalém por espírito. Certo? Ele só veio assim em 4ª dimensão. Deus trouxe ele em espírito, mas ele não veio fisicamente, geograficamente. Quem ficou lá em Jerusalém, quem foi? Jeremias. Jeremias que presenciou tudo. Jeremias que sentou lá e compôs aquele cântico de lamento de Jeremias. Jeremias, ele foi uma testemunha ocular de tudo que aconteceu. Ezequiel foi embora. E Deus vai usá-lo lá entre os exilados para trazer uma mensagem de esperança. De esperança. Vou fazer um link aqui com o Jeremias capítulo 29. Vamos lá para Jeremias 29. Porque o sofrimento desses exilados foi o sofrimento. Qual foi o sofrimento principal deles? Foi o fato deles serem tirados da terra dele. Foi o fato do templo ter sido destruído. Mas do ponto de vista material, do ponto de vista de bênçãos materiais, Deus ainda supriu as necessidades do povo dele. É como nós hoje, nós somos uns crentes perreca, somos uns crentes infiéis, e Deus não suspende a providência dele da nossa vida. Certo?
Ser todo bonitão, perfumado, tem casa para morar, tem carro para vir para a igreja. Mesmo sendo um crente assim, sem vergonha, como eu. Por isso que bênçãos materiais, não dá para você usar isso para mensurar o quê? Bênçãos espirituais. Que o sujeito pode estar indo bem demais e ir para o inferno. Mas Deus nunca desampara o seu povo, irmão. Nunca. Veja lá, Jeremias capítulo 29. A partir do versículo 4. Essa carta foi escrita por Jeremias. Veja lá no capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias estava onde? Jerusalém. Ezequiel que estava lá, na Babilônia. E ele escreve a carta, e ele vai dizer no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem foi que deportou? Hein? Deus. Você acha que, quem foi que permitiu que o avião da Chapecoense caísse? Foi o erro do cara? Esse cara estava errando há muito tempo. Trambiqueiro, trouxe o time da Argentina aqui, olha. Se a gente não gostasse de Argentina, né? É uma irresponsabilidade tremenda, irmãos. É muito fácil ficar discutindo agora com Deus, mas o cara está fazendo isso. Na aviação civil, o sujeito tem que ter pelo menos 30 minutos de voo. Combustível para voo, para essas situações de emergência. Ele caiu porque faltou combustível. Faltou combustível, faltou energia. O avião caiu. 500 mil reais o preço do voo. Se botasse os 70, pagando 2 pau por mês e fosse de Avianca, ficava mais barato e ninguém morria. Mas a culpa é de Deus, né? Todo mundo agora quer discutir esse assunto. Teologicamente, se quiser discutir, não vamos discutir. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nada cai, nada se levanta, se não for pela permissão, o quê? De Deus. Agora, vamos lá para o texto. Vamos voltar para o texto de Jeremias. Né? Veja no versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, filhas, multiplicai-vos, aí não diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis o quê? Paz. Agora vamos lá para o Salmo 137. Salmo 137. Esse povo de Israel parece comigo e com você. Ô povo sem vergonha. Porque quando o povo estava na pátria, ninguém cantava. Depois que foi desterrado, eles começam a ter o quê? Saudades da pátria. O problema não foi esse exílio aqui dessa turma que foi desterrada. Veja lá no Salmo 137. As margens do rio da Babilônia, é o mesmo onde eles estavam. O texto é o mesmo. A geografia é o mesmo. Assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai alguns dos cânticos de Sião. Veja bem, os caras pediam até música. Certo? Os babilônicos trataram bem, veja que Deus, na sua providência, cuidou do povo, mesmo deportando para o exílio. Mas eles disseram, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueceu, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Agora veja o carinho que eles tinham pelos babilônicos. 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É o coraçãozinho do judeu, né? Bonzinhos, né? Essa teologia aqui é poética, não funciona. Porque Jesus diz o quê? Amai os vossos inimigos. Mas não vamos discutir isso agora, mas eu quero só dizer que Deus, esse povo, irmãos, é como eu e você, um povo duro, de dura serviço. Deus abençoando, Deus fazendo, e esse povo ainda com o coração duro. Vamos voltar para Ezequiel e vamos passar pelo livro agora. Vamos lá, rapidamente. No versículo 3, diz assim, veio 1:3.
expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. O que significa expressamente? Hein? Claramente, especificamente, intencionalmente para Ezequiel. E diz o quê? Fala de quem era o pai dele. Fala que ele estava na terra dos caldeus, junto do rio Quebar. E aí vem uma expressão bonita. E ali esteve sobre ele o quê? A mão do Senhor. O que significa isso, irmãos? Hein? A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor estava sobre ele. Essa expressão vai aparecer em Ezequiel várias vezes. Veja no 3,14. 3,14. Então, vamos lá, 3,14. O Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte. Então, se a gente pegar essa figura da mão do Senhor, a gente vai encontrar umas 30 coisas na Bíblia sobre a mão do Senhor. A mão do Senhor arrastou o cara aqui, estava meio amargurado, mas você vai, meu filho. Arrastou, puxou e levou. A mão do Senhor disciplina, a mão do Senhor consola. É isso? A mão do Senhor salva, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor aparece, essa metáfora, diversas vezes para mostrar a providência de Deus na vida do seu povo. Se você for para Neemias e Esdras e diz assim, e a boa mão do Senhor estava comigo, ou conosco. A boa mão do Senhor é a providência de Deus. É o agir de Deus em seu favor e nosso favor. A boa mão do Senhor. Vamos lá. Vamos passar essa parte aqui dos querubins, certo? Dos seres viventes, etc., das rodas. E vamos lá para o versículo 26 do capítulo 1. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Você põe do lado aí, porque não vai dar para a gente comparar agora. Apocalipse capítulo 4. Você vai ter essa mesma descrição quando João ele é levado aos céus, abre uma brecha do céu e João começa a ver. E a primeira coisa que ele vê é o trono. E ele vê alguém sentado no trono. Certo? E ele vai entender aqui que isso significa o quê? Esse negócio de trono. A soberania de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono de Israel está vazio, mas o trono da história, o Senhor continua o quê? Reinando. Ele é rei sobre todos os reinos. Diz amém aí, por favor. Então, nós temos o governo que merece. Merecemos. Temer. Mas pior está os Estados Unidos com Trump. Tudo com T, não é isso? E o baixinho lá da Coreia do Norte? Que presidente. Então a coisa está ruim no mundo todo, irmão. Então não reclame, não. Pode até ir para a rua hoje falar, mas a coisa está feia para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Onde você for hoje, você vai para a Rússia, tem o Putin lá, que eu não sei, um sujeito narcisista. Doido de pedra. Onde você for hoje está ruim. Tá certo? Mas vamos lá. Isso é só uma nota de rodapé, como diz o pastor Hernandes. Vamos lá. Vamos caminhar. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei o quê? Contigo. Grifa aí essa expressão, filho do homem. Coloca aí junto, Salmo capítulo 8, versículo 4, e Daniel capítulo 7, versículo 13.
Esses 2 versículos vão fazer a aplicação de que o Filho do Homem é um título de quem? De Jesus. E Jesus, ele exerceu, enquanto ele esteve nesse mundo e exerce até hoje, os 3 ofícios. Quais são os 3 ofícios? Sacerdote, profeta e rei. E aqui, o Filho do Homem aqui aplicado a Ezequiel, pelo menos 2 ofícios ele tem. O ofício de sacerdote e o ofício de profeta. É muito interessante, irmãos. Versículo 2 diz assim: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então veja bem, tem umas igrejas aí que o Espírito Santo derruba. O culto hoje foi uma benção, caíram 4, caíram 5, caíram 20. Mas o Espírito Santo não derruba, não. O Espírito Santo, quando entra, faz o quê? Levanta, anima, fala, restaura. Esse negócio de Espírito Santo derrubar, quem derruba é o diabo, tenta derrubar, ele tenta passar o quê? Uma rasteira. Por isso que a Bíblia fala que ele tem que ficar de pé. Mas o Espírito Santo levanta, ele está batido diante daquilo que ele viu, da glória que ele viu, ele é tomado por um temor, por uma reverência por Deus, o Espírito Santo vai lá e levanta o sujeito. Então, se você estiver derrubado, não é culpa do Espírito Santo não, tá certo? Você tem que rever a sua pneumatologia, a sua teologia do Espírito Santo. Vamos lá. Veja no versículo 6 do capítulo 2. Veja que Deus já dá aí o bizu para o cara, para o profeta. Olha, é o seguinte, você vai ser profeta, você vai ter o Espírito Santo, seu nome é Deus te encoraja, Deus te faz forte, mas o povo que você vai pregar não presta. Veja lá. Versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas. Começa do versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles o que? Um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa o quê? Rebeldes. Tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são o quê? Rebeldes. Aí vai entrar aqui uma figura que é usada aqui em Ezequiel. Não vai dar tempo para passar em tudo, mas veja no final do capítulo 2, diz assim, versículo 10, estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele, estava escrito lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Como este rolo, vai e fala a casa o quê? De Israel. Coloca do lado aí Apocalipse 10, 9 a 11. Esse negócio de comer Bíblia, de comer rolo de livro, é uma coisa que aparece. Aí, aconteceu com Jeremias. O que significa isso, irmãos? Porque o cara pode ter uma indigestão, lá não era papel, era pergaminho, não é isso? O cara podia ter uma indigestão. O que significa isso? Significa de que antes que o profeta pregue a palavra, ele precisa experimentar o poder, o quê? Da palavra. Significa que você deve ouvir aquelas pessoas que ouvem a Deus. Ele diz, come a palavra. E quando ele comeu, diz que a palavra se tornou o quê? Doce. Lembra de Davi no Salmo 19? A tua palavra, a tua lei é mais desejável do que o ouro e mais doce do que o destilar dos favos, mais doce que o mel. Esse negócio de comer livro aqui significa comer a revelação. Certo? E eu estava falando para os professores de escola dominical ontem, falando sobre a importância da meditação. Porque conhecer a Bíblia é uma coisa. Conhecer. Mas Deus, antes de conhecer, diz, as palavras que hoje te ordeno, primeiro, elas estarão no teu coração. A palavra é o alimento, mas a meditação
é a digestão. E o que vai nutrir você, não é você comer rápido, é você o quê? Digerir, porque a palavra nutre. E para a nutrição dá no processo de meditação. É o processo digestivo da palavra. Então tem muito professor de teologia, muito pastor que sabe Bíblia, sabe tudo. Pode dar uma aula de Ezequiel aqui melhor do que eu. Mas eu acordei de madrugada para ficar meditando nesse trem aqui, para dizer, vou falar umas coisas para o povo lá, mas eu tenho que falar alguma coisa para animar o povo. A gente tem que ler a Bíblia, irmãos, e meditar na palavra. Salmo 1, Josué 1:8. O temor a Deus, a piedade só vem com a meditação. A obediência só vem com a meditação. Não adianta saber. Você tem que meditar. Meditar é permanecer na palavra. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em quê? Em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será o quê? Feito. Porque eu duvido que se você meditar na palavra, você vai pedir alguma coisa contrária à vontade de Deus. Você não vai. Então come a Bíblia, tá? Mas come mesmo. Vamos lá para o capítulo 3, Ezequiel, capítulo 3, o comissionamento do profeta. Versículo 3:11, diz assim, eis, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor. Vamos lá, irmãos. Versículo 15, diz assim, então fui a Tel-Abib, aos do exílio que habitava junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. O lugar do pastor é no meio das ovelhas. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não é debaixo de vós, acima de vós, longe de vós, é entre vós. Deus, quando armou a tenda do tabernáculo, ele foi morar no meio do povo. No meio do povo. O pastor tem que ter cheiro de bode, senão não vai. Nem que seja fedorento, mas tem que estar. Tem que estar no meio do povo. O profeta foi habitar lá no meio do povo. Esse profeta era rico, abençoado, porque tinha casa para morar. Os outros não tinham. Mas vamos lá, vamos caminhar, irmãos. Versículo 22. Você quer ouvir Deus falar com você? Vai para o vale. Tem um vale da bênção aqui Você pode ir. Mas nós temos que ir para o vale. Ouvir Deus falar. Veja aí. 3:22. A mão do Senhor veio sobre mim e me disse, levanta-te e sai para o vale, onde o quê? Falarei contigo. Levanta, meu filho. Levanta, vai para o vale. Irmãos, Deus fala muito com a gente no vale. Tem muita gente que gosta de monte. E monte na Bíblia está muito ligado à idolatria do que ouvir a voz de Deus. Deus fala com a gente no vale, o vale da bênção. O vale de Baca, o vale onde você ouve Deus falar. Significa que você tem que sair para falar com Deus. Para ouvir a voz de Deus. Para ter vida devocional com Deus. Se você não faz, você não ouve Deus. Diz o versículo 23, levantei-me e saí para o vale. E eis que a glória do Senhor estava o quê? Ali. Como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, caí com o rosto em terra. Agora veja o que o Espírito Santo faz. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E falou comigo e me disse, vai e encerra-te dentro da tua casa. O Espírito fez o quê? Levantou o cara. Gente, põe isso na sua cabeça. O Espírito Santo não derruba, não. Levanta. Levanta o cara. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que está do nosso lado para nos ajudar. Ele é o nosso advogado. Mas vamos lá, irmãos. Tem o carro simbólico de Jerusalém, que aí tem que ser alguém que trabalha com venda de automóvel, que eu não entendo isso aqui não. O cerco simbólico de Jerusalém. Todo esse capítulo aí, as causas do cerco. Capítulo 6, as profecias contra a idolatria de Israel. Capítulo 7, vem
um sermão de fim de ano, dia 31. O fim vem. Vem o fim do ano, vem o fim da história, vem o seu fim, viu, meu irmão? O fim vem. O fim vem. O texto é bastante claro. O fim vem. Deus está mandando essa mensagem. E não adianta você fugir, não adianta você reclamar. Veja no versículo 2 do capítulo 7. O que é que diz? Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então deixa isso aí para você meditar agora no fim do ano. O fim vem. Tem outro versículo adiante que vai dizer, você vai morrer este ano. Depois eu vou compartilhar com vocês. O cara que pregou um sermão, morreu. Foi um capelão americano. Ele pregou um sermão nesse texto, que diz assim, você vai morrer este ano. E ele morreu. Não é praga não, viu, gente? É porque a gente está nesse ambiente da Chapecoense, então... Vamos lá, Ezequiel capítulo 8, as abominações de Jerusalém, os castigos, a visão, capítulo 10, a visão das brasas de fogo. E aí no final do capítulo 10, termina com aquilo que aconteceu na época de Eli. A glória de Deus, o quê? Abandona o templo. Icabode, foi-se a glória de Israel. Tudo isso por causa do quê? Do pecado do povo. Qual é o maior castigo para o povo, irmãos? Para nós? É Deus o quê? Desistir de nós. Por isso que Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Irmãos, capítulo 11, vem os juízos de Deus sobre os chefes do povo. Capítulo 12, o profeta descreve o cativeiro. Capítulo 13, a profecia contra os falsos profetas. Preste atenção que lá na Babilônia já tinha os falsos profetas. E os falsos profetas diziam para o povo de Israel, olha gente, esse negócio de 70 anos, isso é conversa fiada de Jeremias, isso é conversa fiada de Daniel, isso é conversa fiada de Ezequiel. Então Ezequiel vai morar lá justamente para combater os falsos, o quê? Profetas. E capítulo 13, Deus vai fazer uma profecia contra os falsos profetas. Não é Ezequiel, não. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando, exprime, como dizes, o que eles veem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Sabe essas igrejas que o pastor diz assim, Deus está me dizendo que aqui nesse ambiente tem pecado. Não sei. Deus está me dizendo que aqui tem doente, dor nas costas. Aí a veiarada vai levantar todinha aqui. Deus está me dizendo que aqui tem problema financeiro. Isso aí, meu irmão, isso aí é... Tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso aí é jogada. Deus hoje nos fala pela sua palavra. Outro dia uma irmã foi orar comigo no culto de oração. Falou, pastor, irmã nova, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu falei, minha irmã, só coisa boa, pelo amor de Deus. Aí ela falou umas coisas, tudo coisa boa. Aí eu orei com ela, né? Participei e tal. Aí depois que terminou, eu falei, minha irmã, veja bem, tudo que você profetizou aqui, está na Bíblia. Então, se você quer profetizar na vida de uma pessoa hoje, lê a Bíblia para a pessoa. Isso é profetizar. Tá certo? Não é dizer, eu chego aqui para o Djalma, eu profetizo que seu cabelo não vai cair mais. Né? Você vai ficar careca. Quer dizer, isso é um negócio que não... Então, os falsos profetas, eles existem, eles estão aí presentes, agindo. Profecia pelo WhatsApp. Eu não recebi essa ainda não, mas...
Eu já recebi alguns dizendo, se você concorda, diz amém e compartilhe. Eu já... Aí, dependendo, eu compartilho, senão eu deleto, né? Porque tem umas coisas ali que... Eu não sei se isso... Parece aqueles negócios de horóscopo santo, né? Você fica passando os negócios. Mas veja bem, irmãos. Veja que no versículo 4, ele vai dizer aqui, os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre o quê? As ruínas. O que a raposa entre as ruínas elas fazem? Elas fazem e pegam e destroem aquilo que já está o quê? Destruído. Quando uma pessoa dessa vai numa igreja dessa aí, o cara já está arrebentado. E o cara vai no quê? E ainda explora, esmaga. É isso. É isso. Vamos adiante. Não vamos ficar perdendo tempo com esse negócio, não? 14:14. Ezequiel viveu na época de Daniel. E ele vai falar aqui, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens. Ezequiel 14:14. Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Você sabe que Daniel, ele era um intercessor. Ele orava durante o quê? 3 vezes por dia. Você sabe que todos os impérios passaram, mas Daniel ficou o quê? De pé. Os assírios, os babilônicos, os persas e medos, e Daniel ficou firme. Porque ele era um homem íntegro, um homem de Deus. E tem muita gente que diz, olha pastor, por isso que nós temos que entrar na política, porque Daniel era um político. Olha, há divergências, há controvérsias, porque Daniel não era deputado, não era senador, ele foi levado o quê? Cativo para a Babilônia. Então, se você quiser entrar na política, você não usa Daniel, pelo amor de Deus, que a sua exegese está furada. Certo? Vamos lá. Vamos adiante. Esse capítulo 16 de Ezequiel é para você ler em casa, porque ele faz uma descrição aqui, usando a figura de uma mulher adúltera, uma vadia. E Deus vai chamar Israel de uma mulher assim. Depois você lê em casa, que o texto é pesado, você tem que ler sentado, com um chá de camomila do lado. É grande o capítulo. Capítulo 18. Capítulo 18. Havia um ditado em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então veja bem, filho de crente não é crentinho. Pecado de pai, o filho não paga, tá? E pecado de filho, o pai não paga também. Veja o que é que diz aí, versículo 4 do capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada alma responde individualmente diante o quê? De Deus. Então, não existe esse negócio de maldição hereditária, tá? Não existe. Todas as nossas maldições, se você é crente, mesmo que você chama Maria das Dores, Maria do Socorro, todas as maldições Jesus Cristo já levou. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então, quem está em Cristo não tem maldição nenhuma. E lembre-se que maldição na Bíblia, a fonte de todas as maldições na Bíblia é Deus. Não é o diabo que amaldiçoa. É Deus. Desde o Éden, tá? Desde o Éden. Vamos passar por Ezequiel. Versículo 32. Grifa esse versículo aí. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A parábola do leão enjaulado, tem várias parábolas aí, não dá para, irmãos, eu vou correr aqui. Porque tem alguns textos aqui que eu acho que são interessantes. Aí vem, a partir do capítulo 24, versículo 24, vem a viuvez do profeta Ezequiel.
Então ficou como pastor Izan, viúvo. Aí vem as profecias contra as 7 nações, até o capítulo 33. Capítulo 33, vem a figura do atalaia. O que era o atalaia? O atalaia era aquela pessoa que vigiava, certo? Que vigiava em cima do muro para ver se o inimigo vinha, certo? Então o atalaia era o responsável para dizer: o inimigo está se aproximando, né? Ou não, ele avisava o perigo. Essa figura do atalaia, o apóstolo Paulo vai usar lá em Atos capítulo 20, para falar para os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele vai dizer que papel de presbítero também é papel de atalaia. E ele vai falar lá em Atos capítulo 20, ó, toma cuidado, porque depois da minha saída, surgirão o quê? Entre vós, pessoas que irão fazer tudo para destruir o rebanho. O dever do atalaia está aí. 33:11, pode grifar aí. Diz: estão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer, então se converta. Se volte para mim. Mas Jesus diz para os fariseus: mas vós não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida, vocês examinam as escrituras, são elas que de mim testificam. Vocês entendam que cuidais dela, ter a vida eterna, mas vocês não querem. Não querem. Porque a vontade humana, irmãos, não quer saber de Deus. O coração humano não se volta para Deus. Capítulo 34 é uma mensagem contra os pastores de Israel. Isso aqui para nós que somos pastores. Porque pastores de Israel aqui não é somente a ideia de pastor que nós temos hoje. Pastor aqui envolvia o sacerdote, envolvia o rei. Pastores aqui é a liderança de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, no capítulo 34, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam o quê? A si mesmo. O que é apacentar a si mesmo? Legislar em causa própria, cuidar de si mesmo e o rebanho que se dane. Sabe que tem pastor assim hoje? Assim, ó. Assim. Eles querem que a igreja, que os irmãos... Tem pastor aí que o cara é chofé da mulher, fazendo curso, um monte de curso. E o pior é que o cara continua ruim. É impressionante. Porque, irmãos, se a gente não cuida das coisas de Deus, se nós temos chamado para fazer a obra de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Ele é Deus fiel. Certo? E, veja bem, você não pode... A igreja, as ovelhas são de Deus. Veja aí no capítulo 34 que ele vai bater nisso aí. Diz aí, versículo 3, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais o quê? As ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É só pancada. É só tirar da ovelha. É só explorar a ovelha. Será que esses pastores são verdadeiros, irmãos? Veja no versículo 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e deles demandareis as minhas ovelhas. Porém, termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não se sirvam o quê? De paz. Esse texto é profundo. Profundo. Mas eu quero dizer para você que é o seguinte, uma coisa que é extremamente importante. A Bíblia diz assim, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Porque ele está dizendo isso aqui, eu sou o quê? Contra. E o pastoreio vai acabar, vai cessar, e eu vou livrar as ovelhas desse desgraçado. Eu não vou permitir que eles explorem mais do que as minhas ovelhas. Irmãos, a quantidade de gente que chega aqui ferida, gente que foi abusada espiritualmente, explorada por pastor, falso pastor, gente que perdeu patrimônio, gente que foi iludida com essas profetadas, gente que está hoje fora da igreja, dizendo que é desigrejado porque foi machucado por esses desgraçados aqui. Tá certo? Mas veja no capítulo 34, a partir do verso 11, ele vai falar sobre o bom pastor. E aí é uma coisa maravilhosa. E esse pastor é Jesus. Capítulo 36, para mim, é o capítulo chave de Ezequiel. A profecia aos montes de Israel, 36, de 1 a 15, vai falar sobre a restauração física. Mas nos versos 16 até 38, a restauração o quê? Espiritual. Israel agora já é a igreja aqui. O futuro aqui é já a regeneração. Veja aí, no versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis o quê? Purificados. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração o quê? De carne. Porém dentre vós o meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe o que significa isso? Aqui é a nova aliança do sangue de Jesus. É só você colocar aí do lado Hebreus capítulo 8, você comparar a antiga aliança com a nova aliança. E Deus vai perdoar, Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de nós. Ele regenera e o Espírito Santo começa a habitar. E aí o Espírito Santo vai produzir em nós o fruto do Espírito, o caráter do Espírito, os dons do Espírito, a direção do Espírito. Tudo que o Espírito Santo pode fazer, como Deus pessoa, vai fazer dentro de nós. Isso é graça pura. Graça pura. Veja o versículo 37. Grife esse versículo aí, porque Deus permite que a gente ore. Que coisa linda esse versículo. 36, 37. Lê comigo aí, gente. Vamos lá. Assim diz, ainda nisto permitirei que eu seja o quê? Solicitado pela casa de Israel. Que ele multiplique eu os homens como um rebanho. Veja que você pode pedir, Deus está permitindo que você peça. E peça o quê? Multiplicação. Multiplicação. Pode. Aí você pula em cima dessa promessa aqui e fala, Senhor, o Senhor mandou aqui, o Senhor está dizendo. Permitirei que eu seja o quê? Solicitado. Então você pode solicitar, pode pedir, que Ele vai lhe dar. Pedir, dá-se-vos-á. Capítulo 37, a visão do Vale de Ossos Secos, que é um texto clássico. A restauração de Israel. Capítulo 38, a profecia de Gog contra Gog, depois Gog e Magog, né? Capítulo 40 a 48, aí é um negócio que só para arquiteto. Que é a visão da restauração, o quê? Do templo. E esse é um dos textos assim, mais difíceis de você entender e fazer a aplicação histórica. Lá no capítulo 47, de 1 a 12, fala das torrentes das águas purificadoras, né? Fala que do trono de Deus corre um rio, né? Tem uns cânticos aí, que fala desse rio que nasce lá no Santo dos Santos e vai purificando. Irmãos, tem tanta interpretação para isso. Porque a grande fonte purificadora é o sangue de Jesus. Né? É a cruz. É da cruz que vem a nossa purificação. E você poderia colocar isso como se fosse um rio. E a igreja começou pequena, mas ela vai crescendo. E o texto vai dizendo que a água vai aumentando, até tomar conta de tudo. Significa que ou você tem a perspectiva do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus, do crescimento da influência, do poder purificador e restaurador do sacrifício de Jesus. E esse
trabalho será feito pela igreja. Mas o texto de Ezequiel termina com o nome de Deus. 35, do capítulo 48. Qualquer dúvida sobre essas medidas, sobre o negócio, pergunta para o pastor Hernandes, que ele é especialista em Apocalipse. Domingo que vem ele vai estar aí você pode perguntar que ele sabe tudo. A unha a chifre, tudo é com ele. Eu sou mais burro, eu não entendo essas coisas não. É uma linguagem para mim difícil. Cadê o pastor Jonathan? Está aí? O pastor Jonathan é especialista em Novo Testamento, em Antigo Testamento. Fica de pé, Jonathan, por favor, porque o pessoal não lhe conhece. Pastor Jonathan é professor de teologia lá do nossa Universidade Mackenzie, do curso de teologia. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre Ezequiel, procure por Jonathan. Versículo 35, termina dizendo o quê? 18.000 côvados em redor e o nome da cidade, desde aquele dia, será o quê? O Senhor está ali. Coloca aí do lado, né, o texto de Apocalipse capítulo 21, porque o céu vai ser nós com Deus, né? E Ele habitará conosco, nós habitaremos com Ele para sempre. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Porque quando estiver tudo bem, eu voltarei para buscar vocês. Porque o meu prazer é que onde eu esteja, estejais o quê? Vós também. Então, céu não é só lugar. Céu é companhia. Céu é estar com Cristo. É estar no paraíso? Tudo bem, geograficamente. Mas o que vai caracterizar o céu é nós estarmos na presença de Deus para sempre. Amém? Irmãos, terminei aqui. Faltam 20 minutos. Vamos fazer uma oração. Não faça pergunta não, que eu fico com medo de responder. Então, pastor Júlio vai fazer uma oração aqui. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por este dia que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigado, Pai, pelo milagre da cruz, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado, Pai, em cada um de nós, em cada um daqueles que te buscam, Pai, com o coração, com o nosso espírito, Pai. O Senhor tem colocado um coração de carne, Pai amado. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, nesta manhã, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que o Senhor, Pai, seja colocando fome e sede, não apenas pelo estudo da Tua Palavra, sino também, Pai, para que nós possamos, Pai, experimentar, Pai, com as nossas testemunhas, com os nossos atos, Pai, no nosso dia a dia, Pai, o Teu amor, Tua graça que nos sustenta, Pai amado. Pai, obrigado por este dia, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias, Pai, são renovadas a cada dia, Pai. Obrigado, Pai. E coloca, Pai, esse mesmo caráter, Pai, do Ezequiel, Pai. Que nós possamos ser mensageiros da Tua Palavra, Pai, em cada uma das nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na congregação, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.